As pessoas que são neurodivergentes, elas têm uma forma de funcionamento cerebral que é atípica, ou seja, que é diferente dessas outras pessoas. E aí, essa forma diferente de funcionamento, geralmente ela traz algum tipo de prejuízo na vida desse indivíduo. E esse prejuízo, ele pode estar nas questões cognitivas. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de atenção, de memória, de velocidade de raciocínio, de flexibilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio verbal, de QI e tudo que globalmente a gente chama de inteligência. Mas também pode se manifestar em questões emocionais, principalmente nos aspectos de socialização. Então, essa pessoa ela pode ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais e intrapessoais, ou seja, ela pode ter dificuldade de relacionamento dela com ela mesma, de aceitação e no relacionamento com outras pessoas. E aí, esses são os neurodivergentes. Fala pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor e maior podcast do Brasil. Como você sabe, quem compartilha para o doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada. Como que a gente cumpre o nosso propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades, os melhores profissionais em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Então, ó, já vai nos seguindo em todas as redes sociais, já vai se inscrevendo no canal para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade. Tô aqui hoje com o Dr. José Wilson, mais uma vez, para brilhantar aqui o nosso debate. Muito obrigado, grande José Wilson. Eu que agradeço o convite, sempre uma delícia vir aqui. Ok. E quem aceitou o desafio hoje de dividir conhecimento com todos nós foi a psicóloga Nathalie Gudaiol. Muito obrigado, Nathalie, pela presença. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigado. Obrigada, doutores. O prazer é todo meu. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga levar informação de qualidade para todo mundo. Perfeito. Boa. Obrigado novamente. A Nathalie, ela é especialista... Nathalie, boa. Ela é especialista, ela trabalha com neurodivergentes. Né? Então, na verdade, é um assunto, me corrija, relativamente novo. É um assunto que não está ainda no popular para que as pessoas conheçam bem como está uma pressão alta, um derrame cerebral, um problema cardíaco, mas neurodivergência é um assunto novo, né, que eu tenho visto muita demanda, muita pergunta, pessoas pedindo aulas, palestras sobre isso, então eu queria que você começasse do zero mesmo. Tá bom. Podemos começar explicando o que é neurodivergente. A gente considera como neurodivergente um cérebro que tem um funcionamento que é atípico, tá? Então a gente não vai falar de normalidade, a gente fala de cérebros que são neurotípicos e essas pessoas, elas têm as funções cognitivas e as funções emocionais dentro daquilo que é esperado. E as pessoas que são neurodivergentes, elas têm uma forma de funcionamento cerebral que é atípica, ou seja, que é diferente dessas outras pessoas. E aí, essa forma diferente de funcionamento, geralmente ela traz algum tipo de prejuízo na vida desse indivíduo. E esse prejuízo, ele pode estar nas questões cognitivas. Quando a gente fala de cognição, a gente está falando de atenção, de memória, de velocidade de raciocínio, de flexibilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio verbal, de QI e tudo que globalmente a gente chama de inteligência. Mas também pode se manifestar em questões emocionais, principalmente nos aspectos de socialização. Então, essa pessoa ela pode ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais e intrapessoais, ou seja, ela pode ter dificuldade de relacionamento dela com ela mesma, de aceitação e no relacionamento com outras pessoas. E aí, esses são os neurodivergentes. Me fala uma coisa, Nathalie. A neurodivergência sempre é considerada uma patologia? A gente nem... É considerado um transtorno, tá? Sempre que a gente fala Mas um transtorno patológico? Ou é apenas diferente? É considerado como um transtorno diferente, tá? Não tanto uma patologia, porque geralmente quando a gente chama o termo patologia, né, que é a doença, ela tem um aspecto de que pode existir uma cura, né? Geralmente se a gente pegar ali a doença em si, né, e aí a gente chama de doença crônica quando não tem cura, exato, né? Como, sei lá, de repente uma pressão alta, um diabetes ali, perfeito, enfim, a gente chama de doença crônica. Os transtornos, eles são formas diferentes de funcionamento
e eles são crônicos, né? Então, se você recebe um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de TDAH, você consegue adequar, né, o seu estilo de vida para que você tenha uma melhor qualidade de vida, mas não uma remissão total de sintomas. Você consegue ter uma redução ali de alguns sintomas, mas uma remissão total não. O que a gente tem remissão total de sintomas é a ansiedade, né? E são mais os transtornos emocionais mesmo. A depressão, muitas vezes, você consegue ter uma remissão total de sintomas. Mas no TDAH, no autismo, você aprende a conviver com aquilo, né? Você consegue aumentar a sua qualidade de vida só. Que é o importante, né? Sim, então, que faz toda a diferença. Você deu um panorama geral daquilo que pode estar alterado, então pode acontecer com os neurodivergentes, mas para a gente entender na prática, então, você conseguiria dividir isso em distintos transtornos, do tipo autismo, TDAH, você estava falando com a gente, superdotados, falar sobre cada um deles especificamente, que eu acho que isso vai abrir bem a mente das pessoas para entender melhor, para acabar também o preconceito, que acho que o nosso maior objetivo é tirar qualquer tipo de discriminação, porque antigamente, né, quem estava falando, né, Zé? Existia todo um estigma, e infelizmente acho que ainda existe um pouco, claro. Só que não faz nenhum sentido, porque essas pessoas podem ter uma vida como todos, né? Mas me fala assim, vamos começar pelo TDAH? Tá, vamos começar pelo TDAH. Onde que o TDAH se encaixa nisso? O que acontece com alguém que tem TDAH? A gente fala do TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, na hora que aquele cérebro foi se maturando, ele foi se maturando de uma forma diferente das demais pessoas, e aí isso gera consequências na vida desses indivíduos, né? Como a gente falou ali atrás, sempre que a gente fala de um transtorno, a gente está falando de algo que é biopsicossocial. Então, sim, a gente precisa considerar toda a questão genética, existe uma genética envolvida, mas não necessariamente essa genética ela veio do papai e da mamãe. Ela pode ter vindo dos seus ancestrais. Então, você carrega ali uma hereditariedade genética, que ela está incluída dentro desse transtorno. E aí a gente fala da parte psico, né? Então, de toda essa formação, de toda a vivência que você teve, e do social, que é o contexto, né? Então, o seu histórico de vida e o contexto no qual você está inserido. Então, todas essas coisas vão influenciar em todos os transtornos. E além da genética, tem a epigenética também. Que hoje é o que a gente fala muito. Importante. Para quem não sabe, né? A gente está chamando de epigenética exatamente. Todo o entorno desse sujeito durante a construção dele enquanto sujeito, né? Num termo chucro aqui, para que todos possam entender. Para todo mundo entender, claro. Então, é muito mais complexo do que isso, né? Mas, na verdade, é isso que a gente está chamando de epigenética, tá? O entorno desse sujeito. E aí, conforme esse cérebro ele foi se maturando, tem etapas que a gente espera, né? Que o cérebro vá, enfim, se desenvolvendo de uma determinada maneira. E aí, ele se desenvolve de uma forma não dentro do esperado, e isso faz com que essa pessoa, no futuro, ela, né, ali, principalmente na fase de alfabetização, normalmente é quando se começa o diagnóstico, né, procurar o diagnóstico, porque a própria escola normalmente é a primeira a fazer o encaminhamento. Só que hoje, como a gente tem muita informação em decorrência da internet, então tem bastante criança com hiperatismo, né, que a mãe já vê desde pequenininho e aí consegue esse diagnóstico mais cedo. Como qualquer outro transtorno, qualquer outra patologia, doença, quanto mais cedo você tem o diagnóstico, mais cedo você começa a fase de intervenção e maior é a qualidade de vida desse sujeito. Então, é importante que a gente fale disso, porque se essas crianças forem diagnosticadas antes, elas conseguem começar uma intervenção com antecedência. Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa que eu não entendi muito bem. Você falou que, então, a gente estava falando que é multifatorial, que é biopsicossocial, a manifestação, quer dizer, o que você falou é que vai manifestar ou não, dependendo do não, tem pessoas que têm o TDAH e não têm o diagnóstico, mas elas têm sintomas, tá? O que acontece muito, com muita frequência, isso é bem comum no consultório. Como a gente estava falando, né, até pouco tempo atrás,
muitas pessoas, elas se sentiam diferentes, elas sentiam que talvez elas tivessem que fazer um pouco mais de esforço para conseguir dar conta de atividades que outras pessoas fazem com menos esforço, só que elas aprenderam a se adaptar. A gente não pode esquecer que nós, enquanto seres humanos, somos seres totalmente adaptativos. Perfeito. E que isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, sabe aquela pessoa que estudava mais do que todo mundo, que passava a noite em claro, que desenvolveu as próprias técnicas e que às vezes ia super bem na escola, mas só ela sabia o tamanho do esforço que ela precisava fazer para que ela conseguisse fazer o que o João ali pegava um livro antes da prova, dava uma lida ali num resumo, alguma coisa, e conseguia tirar a mesma nota que ela. Então, hoje nós temos muitos adultos que não são diagnosticados, mas eles têm, sim, os sintomas na sua vida. E aí essas pessoas começaram a buscar, porque elas falam assim, nossa, eu me identifico com tudo. Só que até então não se falava disso. Eu não sabia que eu tinha TDAH. E o que acontece bastante também hoje é o filho receber o diagnóstico e o pai buscar, porque fala assim, se tá no meu filho. E quando a psicóloga falou sobre as características dele, eu Ele me se vi. enxergou. Mas quais são essas características? Objetivamente, Tá. no momento estamos falando de TDAH. Quais são essas? Quando a gente esses fala de sinais de TDAH, alerta? tá? O principal é a questão do foco, atenção e concentração, tá? Então, existe uma teoria que vai falar que o TDAH, né, apesar de chamar de déficit de atenção, que são pessoas que têm uma atenção muito maior. Então, existe até uma teoria hoje que fala sobre a questão do tálamo. Para quem não sabe, o tálamo dentro do nosso cérebro é como se ele fosse um secretário. Então, ele vai filtrar um pouco as informações que chegam e vai falar assim, isso daqui é relevante, isso daqui não é relevante. Vou dar um exemplo prático. Entrei na academia, fui treinar, tá bom? E aí tá rolando uma música, tá rolando uma conversa, tá não sei o quê. Se eu ficar prestando atenção em tudo isso, eu tenho uma dificuldade maior de me manter na minha atividade, que vamos supor aqui é fazer um leg press, tá? Então eu tô ali treinando perna e de repente eu tô ouvindo o Pod Doutor. Eu quero prestar atenção nessas duas coisas. O som que tá na academia, a conversa alheia, a mosca que passou, isso o meu tálamo vai filtrando e eu deixei de sentir minha roupa. Mas aí quando a gente fala que a gente tá de roupa, a gente passa a sentir. Então isso é tarefa do tálamo. Para o TDAH, existe uma teoria que fala de uma deficiência desse tálamo, né? Então, toda a informação, ela chega demais. O que isso faz na prática? É aquele aluno, é aquela pessoa que dentro de uma reunião, ela está prestando atenção em tudo o tempo todo. Ou seja, ela tem uma dificuldade de manter a atenção dela concentrada. E aí ela se distrai com muita facilidade. Esse é o principal, tá? É o E daí ela principal não sintoma. consegue focar e, portanto, não consegue absorver o necessário daquela informação. Exatamente. Tá fazendo leg press, perde a conta. Não termina de fazer nenhuma Exatamente. tarefa. Eu Exato. já atendi paciente Porque que falava vê- exatamente isso. Eu não consigo treinar sem personal, Porque- porque eu me perco na conta. Porque talvez enxergar ao redor pode ser também um benefício, às vezes, né? Pode ser uma Com capacidade certeza. boa. Tem gente que consegue ver mais coisas e mesmo assim se concentrar no que está fazendo. Não é disso que nós estamos falando. A pessoa Não, a gente está falando de alguém que realmente se perde, assim, ela é lógico que quando a gente fala, tem pessoas que têm sintomas mais exacerbados e pessoas que têm menos, isso sempre vai acontecer, então, né? foco, Foco, atenção e concentração. foco, atenção e concentração. Isso nós estamos falando de TDAH. Se tiver dificuldade de focar, então tem que ficar atento. A criança, por exemplo, como que seria numa criança que a mãe precisa ficar atenta? Sabe aquela criança que ela não faz a tarefa de casa, ela faz tudo menos a tarefa de casa, assim, então sentou fazer a tarefa de casa, aí começa, mas eu vou no banheiro, mas eu não sei o quê, mas nossa mãe, olha que não sei o quê, e aí assim, qualquer, né, uma criança que não tem uma questão, ela senta e faz a tarefa, ela quer se livrar Mesmo que daquilo, demore, né? Mas Nem sempre. mas a criança, geralmente, ela vai começar a te dar esses sinais, assim, de que ela se distrai com muita facilidade, ela vai começar a trazer outros assuntos. Existe também uma questão que a gente chama de arborização do pensamento. Então, é uma dificuldade de seguir uma linha de raciocínio. Então, sabe quando a pessoa começa a te falar uma coisa, aí vai te falando da outra, vai te falando... Então, a criança, ela apresenta muito esse sinal. Ela não conclui Perde o fio da assuntos. meada. Começa a falar de um monte de E coisa ao mesmo fica tempo. meio sem lógica, daí a conversa não se conclui. Exatamente, isso é uma questão. Aí o TDAH, ele tem a questão da procrastinação, exatamente pelo que o doutor falou. Não conclui tarefas. Então, a sensação que se tem é de que eu começo tudo e eu não termino, né? É lógico que algumas coisas, elas são e o mais encerradas, porque elas chato são é que obrigatórias. TDAH, a gente está falando de uma definição relativamente recente, né? Uhum. Quando a gente era criança, era um vagabundo, um O preguiçoso. preguiçoso. Isso, imagina né? quantos hoje ainda... Quantas pessoas que tinham realmente um transtorno e que eram rotuladas e tratadas assim
pelo resto da vida, e hoje a gente vê que não era bem assim. E perderam a oportunidade de fazer um tratamento precoce e ter um futuro normal, vamos dizer assim, melhor pelo menos. E é né? por isso que quando você vai ler e estudar, né, sobre o TDAH, tem muito sobre a questão da autoestima, assim, existe muito essa questão da autoestima, né, de uma baixa estima com relação a si mesmo por conta conta disso. É ruim você mesmo, você vê que você não termina de fazer nada, que e você não ser consegue muito julgado, realizar né? o que você quer, E você ter é rótulos e julgado. julgamentos. Então, assim, é preguiçoso. Seu primo passou em 2 faculdades e você não passou na faculdade. Fulano fez isso e não sei o quê. Ciclano faz a lição com mais competência do que você. Deixa eu fazer só uma colocação polêmica. Eu só acho que não temos que tomar cuidado de não confundir isso, porque realmente tem o preguiçoso. Tem o preguiçoso. Acho que isso certeza. é importante. Sim. Senão tudo vira TDAH. Isso é importante a Nathalie aqui. Porque hoje em dia, como é que a maioria das pessoas faz diagnóstico de TDAH? Faz. No Google. É normal a gente Google, se identificar. fazem um teste e quase todos nós vamos nos encaixar em alguma muitos dos padrões. Por isso que é essencial um neuropsicólogo para fazer o diagnóstico. Para fazer direito, né? Você Porque pode olhar no Google, gente? Pode. Se achar que você tem, procura um profissional. Procura um profissional realmente para tirar essa dúvida, né? Para chegar à definição desse diagnóstico. E aproveitando essa fala do Dr. José Wilson, muito bem, aí procurou a Nathalie. Numa consulta você já consegue estabelecer um diagnóstico? Não. Porque uma consulta psiquiátrica não é a primeira consulta que vai conseguir fechar um diagnóstico de bipolaridade, ou até depressão, ou ansiedade, ou qualquer outra patologia. No TDAH. Não consegue também numa consulta de uma hora, né? É polêmico isso, tá bom? Assim, eu vou dar a minha opinião profissional, tá lógico. bom? A minha opinião profissional, eu sou contra os diagnósticos de uma única consulta. É lógico que vai ter um monte de gente que vai vir refutar o que eu tô dizendo e falar que existem profissionais que são tão experientes que de bater o olho eles conseguem diagnosticar, concordo com você, concordo por um motivo. Pode ser uma fase. Lógico. Posso ter um período da minha vida, seja criança, seja adulto, em que eu tô mais distraído, em que eu não tô conseguindo me concentrar. Não necessariamente é duradouro. Pode ser aquele momento. É isso, tá? A ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que é o transtorno de ansiedade, ele, se você olhar, assim, é um TDAH. É parecido. Demais, tá? Tem muita coisa ali. Então, de repente, você tá numa fase ansiosa. E os tratamentos são completamente diferentes. Gente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é dado do OMS. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A gente tem o maior índice. Temos motivos. Depressão, a gente está em 5º ou 3º lugar, não tenho certeza. Que é um fato curioso com relação a isso. Nós somos o país que mais consome rede social. Será que tem alguma relação? Não, mas continua aí, gente. Continua aí. Continua vendo exatamente. A gente. Mas mais importante que você falou, então procurar o profissional, porque mesmo sendo questões que tem total manejo, tem um bom manejo para que a pessoa siga a sua vida naturalmente, ao mesmo tempo que se não fizer nenhum diagnóstico, lá na frente a consequência vai ser ruim. Geralmente são essas pessoas que têm um sofrimento intrínseco, porque, né? Porque queira ou não, o jovem, ele vai queira ou não entrar, vai ter que entrar numa faculdade, vai ter que procurar uma carreira profissional. Gente, não se iludam, a gente não tem como fugir disso. Tem como fugir disso? Não, tem, mas morar os resultados não são bons, mas tem. Se você fugir disso, infelizmente, não vai dar certo. Você vai deixar de realizar muitos outros projetos, sonhos que você tem pela frente. Se alguém te falou isso, que você vai poder fugir, se esconder desse objetivo, não vai. Você também vai ter que ter família, vai ter que procurar a tua subsistência. Então, é importante. Nesse caso, então, que não se fez o diagnóstico, o prejuízo é muito grande. Então, fazer um diagnóstico precoce é fundamental. Bom, ainda dentro do TDAH. E aí fez o diagnóstico precoce. Como funciona? O tratamento ele é terapia, tem algum remédio, precisa do psiquiatra também nessa disciplina, né, nessa multidisciplinaridade, ou não? Como é que funciona? O tratamento hoje considerado como padrão ouro é a associação da farmacologia junto com a psicoterapia. Então, sim, a gente vai entrar com um médico, pode ser um neurologista ou um psiquiatra. Por quê? Porque a gente sabe que os indivíduos com TDAH, eles têm uma falha no sistema dopaminérgico. Então, a dopamina, que é a dopamina que a gente chama de dopamina tônica, né, que seria uma dopamina natural do nosso organismo, ela nos pacientes de TDAH, ela tem menor proporção.
Então, só para fim didático aqui, vamos supor que de uma pessoa neurotípica, a gente tenha 5 gotas por minuto. E aí, de uma pessoa neurodivergente, no caso do TDAH, a gente tem menos, teria 2. Então, falta 3, tá? E isso não é desse jeito, é só um exemplo didático mesmo. Claro. Então, você vai recolocar essa dopamina faltante através de Concerta, de Venvance, de Ritalina, hoje o Atenta, que são as medicações famosas aí para TDAH, que elas vão ajudar a pessoa a manter o foco. Por quê? Porque ela vai fazer com que a pessoa não fique buscando a dopamina faltante. Por que que quando eu tomo o medicamento ele funciona para mim, né? E muita gente fala, nossa, parece que meu cérebro virou outro. Porque você tende a buscar essa dopamina faltante em outros comportamentos. Você vai buscar o que a gente chama de dopamina fásica. Então você senta para fazer o trabalho, aí você fala, só vou ver um videozinho rapidinho. Só vou ver um reelzinho. Você quer dopamina para te dar motivação para a tarefa, porque dopamina é o neurotransmissor da motivação. E aí, junto com isso, a gente associa a psicoterapia. Por quê? Porque tem toda a parte comportamental para se trabalhar. E aí, a psicoterapia mais recomendada é a psicoterapia cognitiva comportamental, que é a famosa TCC. Sim. Porque aí você vai trabalhar bem certinho o comportamento com esse paciente e você vai ajudar ele na rotina mesmo. Então, ele vai fazer toda uma adaptação de rotina e aí você consegue trabalhar em psicoterapia, por exemplo, toda essa questão vinculada à autoestima, que são coisas que o medicamento não vai resolver para você, né? O histórico daquilo que passou, a ressignificação, ela funciona, ela te ajuda. Mas a medicação, ela não vai fazer com que você se sinta mais capaz com relação àquilo que aconteceu quando você estava na 5ª série. Vai apagar o teu passado. E até quando essa medicação? Então, é de uso... Para sempre. Para sempre. Para sempre. Por exemplo, porque eu já vi alguns pacientes, pelo menos alguma coisa estava, então talvez não tenha sido feito um bom diagnóstico, que usaram por um tempo, Ritalina. Mas aí esse é o ponto. O diagnóstico de TDAH não é simples. Então exato. muita gente é diagnosticada como TDAH E não era. e não é. Pode ser um Isso. período. Então esse Exato. pode ser o teu amigo que usou Venvance por 3 meses, 1 ano e parou. Talvez não fosse TDAH. Porque se for um diagnóstico correto, é para sempre. A gente tá falando de algo crônico, como a Certo. gente colocou ali no início. Perfeito. E o que pode acontecer também, como que o paciente pode se livrar do medicamento? Isso é uma coisa legal de se falar, porque é uma pergunta que eu recebo bastante, Claro. assim. Adequando o estilo de vida, só que você tem que se tornar xiita mesmo, Sim. sabe? Assim, então, se você regularizar bem o seu sono, se você tiver uma atividade física regular, se você tiver comprometimento com a agenda, com o horário, com o compromisso, e você adequar toda a sua rotina para um estilo de vida em que você seja realmente aquele chato mesmo, adequar a alimentação, tudo, você consegue ir desmamando essa medicação e, consequentemente, viver sem ela. Mas é algo extremamente desafiador, porque a gente sabe, né, que a nossa rotina atual, ela exige muito de nós, né? Então, nem sempre é possível, mas aqueles pacientes que conseguem adequar bem o estilo de vida, às vezes eles conseguem ficar sem medicação. Isso traz benefícios não para neurodivergentes, para Pra qualquer todo patologia mundo, que a gente pra possa tudo. falar aqui. E para qualquer pessoa sem patologia, tá? Sem patologia também. Hoje a gente fala de psicologia do estilo de vida. Então, a gente sabe que mente e corpo, elas estão o tempo inteiro trabalhando juntas, e quando a gente adequa ao sono de um paciente, seja ele neurodivergente ou não, ele já tem uma mudança significativa em sintomas, assim. E aí, de novo, né, são os desafios da nossa sociedade moderna, porque hoje a gente tem luz artificial, a gente fica acordado até tarde, a gente tem uma série de estímulos o tempo todo no nosso ambiente, o próprio celular, a luz do celular, enfim. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse um sono cada vez mais de baixa qualidade. Perfeito. Certo. Bom, então, TDAH é isso. Procure ajuda precoce que você... E aí quem usa remédio, quem faz terapia, consegue levar uma vida completamente igual a todo mundo e vambora. Que mais? Então, TDAH, segundo transtorno que a gente poderia falar. Ou Somos transtorno do espectro superdotado? autista. Vamos Vamos superdotado, que depois a gente deixa o autismo pro... O autismo vai render mais. Vai render mais. Tá bom, tá bom. Demora mais. Superdotado, ou seja, quem tem um QI mais elevado, também é um neurodivergente. Tá, aí de novo, né, tem um monte de teoria hoje surgindo e falando que não tem só a ver com QI, tá, que existe, enfim, uma série de questões vinculadas com a superdotação e que não necessariamente as pessoas com QI mais baixo não sejam superdotadas, e aí existe uma discussão
que ainda não foi validada, tá? Então vai ter muita gente que vai falar hoje, para a ciência, a gente está falando de pessoas com QI acima de 120 ali, né? De 120 a 130, altas habilidades, e acima de 130, superdotados. E, de novo, vai ver um monte de gente falar que não é isso, para a ciência tá? Mas, enfim, pelo menos por enquanto, tá? Pode ser que lá na frente a gente traga outras questões, mas vem sendo investigado. E aí, esses pacientes, eles têm como tratamento único e exclusivo mesmo a psicoterapia. E quais são os prejuízos, né? Por que essas pessoas são consideradas como neurodivergentes? Porque elas têm, normalmente, dificuldade de adaptação, tá? Com o meio, com as outras pessoas. A gente está falando de um cérebro que pensa muito mais rápido, que aprende com muito mais facilidade e que gosta muito de profundidade. E quando a gente fala de relacionamento, né, interpessoal, a gente está falando normalmente de relações que são supérfluas, né? A maioria das nossas relações, elas não são profundas. Então, existe muito, por parte desses indivíduos, uma dificuldade de se adaptar porque eles querem algo mais. Eu quero ter uma conversa com você e eu quero ter absorção de conteúdo dessa conversa. E na maioria das vezes isso não é possível. Então, não é suficiente. Porque o outro lado não tá nessa vibe de querer profundidade, porque... Funciona em outra velocidade. Exato. E é um cérebro que pensa realmente diferente, e a gente tem diferença em estrutura de neuronato mesmo, né? Então, a gente vai ver um hipocampo maior, a gente vai ver um funcionamento do córtex pré-frontal maior, mais acelerado. Então, a gente consegue ver dentro da parte estrutural mesmo, estruturas diferentes, né? Tem até alguns livros que falam aí que o cérebro do Einstein era bem pesado, enfim... Não sei, né? Eles tiraram para estudar ali, mas que quando comparado com outras pessoas era um cérebro mais pesado, como se ele fosse maior mesmo, né? Em volume tem diferença na neuroanato mesmo. Um dia vão ter uma resposta para isso, né? E vai ser um deles que deve descobrir mesmo. Exato, ele vai descobrir, autodescobrir. Desses pacientes. E aí a gente, quando fala desse, né? A gente não chama de um transtorno, né, e nem de um diagnóstico, é uma condição. Claro. Ela é uma condição que entra dentro da neurodivergência, mas ela não tem um diagnóstico, ela não tem um CID que a gente possa colocar. E isso também atrapalha, né? Porque aí eles gostariam que tivesse, na maioria das vezes, porque se encaixaria em algo. Mas o que você tem? Eu tenho só uma condição. Então você não tem nada, né? Mas essas pessoas têm um sofrimento mesmo, elas relatam muito sofrimento no dia a dia delas, nessa questão da adaptação, da adequação. Aí tem dificuldade de aprendizagem vinculado com o sistema de ensino. Por conta de que... Não se vê desafiado, não vê o porquê. Porque ela vai ter que estar junto com os... Todo mundo. Com os... Ela vive a 120 e o mundo está a 60 por hora. Isso. Como que eu podia falar? Junto com os... Neurotípicos. Neurotípicos, Isso, exato. Eu troco pelos neurotípicos. Vai estar junto com os neurotípicos. Com os neurotípicos. E vai ter que aprender a conviver assim. Porque, na verdade, que você está assistindo, está pensando, não, mas ele é superdotado, é uma vantagem. Sim, mas pensa você numa sala com 50 alunos aprendendo matemática e o professor falou uma frase, você já entendeu tudo, você já quer ir embora. Qualquer situação que não te permita pertencer a algum grupo... É estressante. Vai te atrapalhar. Exato. Então, nesse sentido que é também ruim. Tem até hoje algumas entidades... alguns grupos de superdotados, né? Tem. Eu esqueci como chama agora, tem um famoso. Tem a Mensa. Isso. É o mais famoso de todos, que é o único no Brasil, né? Sim. Aí a gente tem até gente famosa do meio artístico que tem QI elevado também. Já ouviu falar? Quem? Tem? Quem? O Roger. Sério? O Roger do Traje a Rigor. Eu fiz ele um acho que é corte. o superdotado mais famoso do Brasil, é o Roger, é verdade. Ele é. Sim. Então, ele falou sobre a avaliação e sobre, né, ele ter descoberto tardiamente e como isso fez diferença na vida dele. Por quê? Porque ele conseguiu se entender. E claro. Autoconhecimento é muito importante, né? Autoconhecimento alavanca a nossa vida pessoal e profissional, porque você consegue se identificar com algo e falar assim, nossa, agora que eu entendo como eu funciono, eu consigo usar as minhas habilidades e aptidões a meu favor, que até então eu fiquei fazendo o quê? O contrário disso, tentando me encaixar em algo que eu realmente não sou. Tentando se encaixar, se entender, se aceitar, exato. Encaixar a autoestima direitinho é fundamental para qualquer sucesso em qualquer área, seja no esporte,
como profissões liberais, Na família. né? família, relacionamento, é fundamental você pensar sempre nisso. E autoestima é importante pra caramba, né? Então, legal. Então, superdotados, tratamento, terapia, remédio não psicoterapia, precisa, não e precisa foi de tudo isso que você me medicamento. comentou, que tem essas desvantagens. Excelente explicação, faz todo sentido. Bom, que mais? Então, TDAH, superdotados. Aí a gente tem a parte da dislexia, tá? E aí dentro da dislexia entra a descalculia, tá? Mas explica o que é a dislexia, e o que é a disgrafia, descalculia. tá? A dislexia, ela é um transtorno da leitura e escrita. Então, são pacientes que têm dificuldade na leitura, escrita e interpretação de textos. Tudo que envolve essa questão de ler e de escrever, tá? E aí, quando a gente fala de disgrafia, é com a letra mesmo, né? Então, uma dificuldade, principalmente, de fazer a letra cursiva. E a descalculia é a dificuldade nos cálculos. Então, são pessoas que têm uma dificuldade mesmo de não conseguir acompanhar cálculos. Muitas vezes tem problema com memorização da tabuada. E isso é muito comum dentro da descalculia. E aí, todos esses entram, né, nos transtornos de aprendizagem, né? Eles fazem parte dos transtornos de aprendizagem. O mais comum deles é realmente a dislexia, tá? E aí ele fala sobre a leitura escrita. Então, esses pacientes, eles trocam letras dentro de palavras, às vezes trocam palavras, às vezes comem palavras. Eles têm dificuldade na leitura, então ler uma frase, às vezes a leitura em voz alta você percebe uma dificuldade, às vezes eles conseguem ler em voz alta, só que eles tendem a trocar a palavra também, ou fazer uma interpretação de texto equivocada. Então o paciente acabou de ler e aí você pergunta para ele o que ele leu e ele realmente não consegue ter absorvido aquilo que ele leu e aí ele fala assim, eu não entendi direito, aí eu posso ler outra vez? Pode ler outra vez. E aí ele às vezes precisa de mais de uma vez. Isso é comum no TDAH também, por isso que é tão importante que a gente avalie bem tudo, certinho, né? Essa parte de interpretação de texto, sim, mas aí é por questão de desatenção, tá? E também é comum que a gente fale de uma dupla excepcionalidade, ou seja, de quando a gente tem um transtorno e outro junto. Não é incomum que pacientes com TDAH apresentem dislexia como comorbidade. E também é importante falar que é diferente de gerações mais velhas, né, às vezes que não tiveram, que vieram da zona rural, que não tem essa capacidade de entender um texto, mas é diferente, né? Porque não teve oportunidade. Nós estamos falando aqui que teve oportunidade de ir na escola. Teve a escola, aprendeu, só que sabe ler, não é analfabeto, mas ainda, porque o Brasil tem, se não me engano, ainda uma quantidade de analfabetos absurda. Só estou falando para não confundir, né? Então, quem teve oportunidade, mesmo assim, não consegue e principalmente ler um texto. São pessoas que, assim, estudaram a vida inteira. Exato. Tem bastante gente que é graduada, às vezes Isso, pós-graduada, e tem dislexia. Exato. E aí, hoje, a gente tem leis que ajudam, né, que fazem adaptação desses alunos justamente para que eles possam fazer uma prova oral, ao invés de uma prova escrita, para que eles não tenham os prejuízos tá na leitura e na escrita. Porém, mais uma vez, essas crianças, por muito tempo, foram rotuladas como burras. Exato. Que não consegue aprender. Não aprende. E ela não tem como te explicar, né? Exato. Criança é frágil, é fácil de malhar uma criança, né? Então, importante entender isso. E às vezes até o adulto mesmo, né? Quantas vezes dentro de uma graduação, né? Os professores não pegam pesado na forma de Mas falar. aí ele pode se defender, né? Ele consegue se defender, pelo menos. Eu acho que fica menos estranho. Mas eu concordo também, porque o adulto também vai manifestar o mesmo sintoma e um professor que não esteja acostumado não vai entender nada, porque esse é um assunto que há pouco tempo é colocado... A dislexia, por exemplo, é uma coisa que não se fala muito, né? Ela é comum e não se fala, assim, é muito difícil. As pessoas talvez não tenham tanta identificação ou não conheçam tanto. E aí a gente não fala sobre isso, mas você vê que tem bastante paciente diagnosticado, tem bastante gente que tem essa condição e que às vezes nem sabe que tem essa condição. Exato. Muito bem. Que mais? Aí vamos pro... Mas e a gente tá falando do tratamento de cada um. E aí, quando a gente fala de dislexia, a gente sempre fala de reabilitação neuropsicológica, tá? Pode ser que esse paciente ele tenha uma intervenção junto com um psicopedagogo, quando a gente fala de uma criança, principalmente. E aí você vai
fazer toda uma adequação para que aquela criança consiga estudar, né? Então, hoje a gente tem até umas canetas que quando você passa em cima do texto, ela lê aquilo para você. Então, geralmente, eles vão ter uma melhor absorção de conteúdo quando é oral, quando é falado. Então, você vai readaptar toda a parte do ensino para essas pessoas para que elas aprendam de uma forma verbal e não é que você vai deixar de estimular a escrita, a leitura, então você não tem dificuldade, não vamos mais ler, mas você vai ajudando esse paciente com exercícios mesmo que vão trabalhando a cognição dele para que ele consiga cada vez mais, através da neuroplasticidade, né, neuroplasticidade, capacidade do cérebro de adaptação, absorver conteúdo por meio das formas que são mais convencionais, no caso, que é a leitura e a escrita. E imagino também que essas dislexias, essas outras condições, são de tratamento mais multidisciplinar? Não, sim, mas são mais fáceis do que TDAH, por exemplo, ou não? Não. Eu acho que toda neurodivergência ela tem uma penetrância muito ampla. Não depende do caso. Acho que você tem um TDAH leve e sim, você pode ter uma um disléxico mais grave. Então, você pode ter as duas coisas juntas. E aí, quando a gente fala das duas coisas juntas, é pior ainda o tratamento. Talvez eu tenha pensado na questão do remédio, da medicação, né? Mas não usar a medicação não faz sentido. Faz sentido a não ser que o paciente tenha muita dificuldade atencional, ele tem um TDAH associado, aí sim, você vai entrar com o uso de medicamentos, senão você vai sempre ir pela linha interventiva que é a mais utilizada, que seria mesmo a reabilitação neuropsicológica, que a gente chama, que seriam esses exercícios para cognição, porque uma medicação, ela pode te ajudar a ter foco, mas hoje a gente ainda não tem um medicamento que te faça escrever de uma forma correta. O que vai te ensinar a escrever de uma forma correta é repetição. Né? É você repetir, tudo bem, mas o cérebro ele tem uma dificuldade, mas você vai usar a neuroplasticidade a seu favor. Então, você vai cada vez mais adaptar aquele cérebro para que ele fique cada vez melhor em fazer aquilo. É treino, né? É treino. Então, o ChatGPT usem com muita moderação, né? Sim. Com muito cuidado, porque eu tenho visto, às vezes, lá no trabalho, essas coisas, né? Essas coisas. Um texto, você pede um texto para um setor, quando você vê, vem um ChatGPT. Que sentido faz isso? Isso está acontecendo. Não, toma cuidado. Absurda, né? Toma cuidado, porque isso aí vai meio que vai emburrecendo as pessoas, né? Completamente, né? Porque falta seu treino, né? E o ChatGPT não vai estar em todos os lugares que você precisa. Não vai estar contigo na sala de vestibular, por exemplo, no Enem, nem no E consultório. o que ele fala não está 100% correto. Com né, certeza. gente? Vamos combinar que muita coisa que sai de lá que está errado. Com certeza Então, absoluta. Pode ser não tenha certeza que ao usar você vai ter a resposta correta. Exato. Até porque você principalmente pode abusar até você tem as respostas, mas a pergunta que você faz também continua sendo importante, a elaboração dela. Não é tão simples assim. Porque o pessoal na geração mais nova talvez pense, não preciso saber escrever, mas pelo amor de Deus. Vai lá no chat. Não, isso é... Eu acho que é pra sua vida, né? Na verdade, assim, é algo pra você, né? Claro. O quanto você Bagagem. tem de conhecimento, assim, nossa, isso é tão importante, porque infelizmente, né, a internet, eu acho que a gente consegue ainda fazer um filtro muito legal, né, nós Sim. enquanto adultos, assim, mas é importante de verdade, assim, dizer para as pessoas jovens, se tiver alguém dessa faixa etária assistindo a gente, pessoal, estudar é a coisa mais importante da vida de vocês. Não, assim, de nós forma alguma. Aqui. A gente não tá com uma tela não aqui com negligienciem pra gente poder isso. buscar agora. Exato, Me assusta muito essa parte de fazer um adendo, já que a gente colocou esse assunto aqui. Claro. Mas sabe essa coisa do conteúdo adulto na internet, de tudo isso, assim, e do quanto que as pessoas às vezes estão se perdendo, achando que esses cortes que aparecem por aí, falando de, eu ganho rios de dinheiro fazendo isso. Não é, sabe? Não se percam nesse caminho. Se vocês realmente quiserem ter uma vida de sucesso, estudem. Nunca negligenciem o estudo, porque o estudo, você nunca vai se arrepender do conhecimento que você tem. Excelente. Nunca, Claro. né? Não importa. Sem dúvida. E eu concordo plenamente. Você vê lá pessoas que postam que não sei o que de milhões e milhões. Tudo tem uma maquiagenzinha Tem, lá. mas muita gente vê aquilo e fala, pô, eu sou um merda.
Não, então assim, eu vou por esse caminho, sabe? Assim, eu vou fazer um canal no YouTube e vou ficar milionário, sei lá, trolando pessoas e não sei o que. Existem pessoas que ficaram milionárias fazendo isso. Mas é a mesma criança que vê o Cristiano Ronaldo jogando futebol. Era o que eu ia falar, é tipo jogador de futebol. É a mesma coisa. Esse é um caminho que é para muito poucos. Agora o estudo te leva longe. Exato, né? o estudo vai levar todos para um mesmo lugar porque eu até citei o Cristiano Ronaldo e outros atletas de alta performance que estão milionários, eles sempre falam que o talento vem em segundo lugar. O que importa é a disciplina. Disciplina. A disciplina vence talento. Talento, né? Ajuda? Ajuda. Sim, com mas certeza. Ele sozinho não vai te levar a lugar nenhum. Exatamente. A disciplina, treino, responsabilidade, tudo isso, estudo, é o que vai... O Cristiano Ronaldo é o exemplo principal disso, né? Ele é um cara que você nunca vê ele na balada, que acorda cedo, treina diferente de todo mundo, e ele por isso que chegou nesse E olha a idade que ele tem, e olha com o resultado que ele tem com a idade dele, né? Ou seja, disciplina ele vence. Falou isso, o Mike Tyson falou essa mesma frase também. Sim, acordava... Tem o talento? Tem. Mas não é o meu talento que me trouxe onde eu cheguei. Jogadores de basquete, isso é pra vida. É que quando a pessoa vê aquele corte, que nem você falou, que só daquele sucesso estrondoso, a pessoa já se projeta naquele lugar e não pensa como faz pra chegar lá. Isso me assusta muito, sabe? Acho que tem muita gente novinha, assim, que pode olhar aquilo e falar assim, nossa, eu vou fazer uma conta e vou... não gente, vai. não vão por não esse vai. caminho, Não que vai. isso não vai te levar pra uma coisa boa. E também, sei lá, acho que é importante a gente olhar pra trás e ter orgulho do que a gente fez, do que a gente realizou, né? Exato, curtir o caminho também. Isso é importante, curtir né? o caminho daquela chegada, né? O caminho todo, a cada momento. Vai ser difícil, mas quando você chegar, você vai lembrar daquilo com orgulho, né? Muito bem, então falamos aí do TDAH, da dislexia, dos superdotados. Superdotados. E aí, tem mais vamos neurodivergente? No transtorno do espectro autista, tá? Esse assunto eu acho que é o carro-chefe da nossa conversa, pela polêmica que gera, né? A polêmica até entre eles mesmo, entre as pessoas que estão dentro do espectro, dentro deles mesmo ainda não tem muito consenso. Exato, pelo monte de dúvidas que existem, então antigamente então se chamava de autismo e de a síndrome de Asperger, que também fazia parte, mas hoje tudo é transtorno do espectro autista, certo? Isso, e aí... Então é uma neurodivergência também. E como o próprio nome já diz, a gente está falando de um espectro, né? Eu considero que tudo é um espectro, né? Quando a gente fala de dislexia também tem espectro, de TDAH também tem espectro, mas esse transtorno em específico, ele ganhou esse nome, né? Então a gente está falando de uma abrangência de uma série de indivíduos que nenhum é igual ao outro, mas que todos eles têm algumas questões em comum e tem uns que têm outras questões que estes aqui não apresentam e vice-versa, tá? Então a gente está falando de um espectro. E aí, antigamente, a gente realmente tinha essa divisão, né? A gente tinha o que a gente chamava de Asperger e a gente tinha o autista, que na época era caracterizado mais pelo que a gente chama hoje de suporte 2 e 3. E hoje a gente inclui, né, o Asperger dentro desse mesmo transtorno, então tudo é o autismo, e a gente divide em níveis, né? E eu tô usando a palavra a gente aqui, mas querendo dizer a ciência, tá? Claro. A ciência divide isso em níveis, então tem um nível de suporte 1, um nível de suporte 2 e um nível de suporte 3. O 1 seriam as pessoas que não precisam de ajuda para executar suas atividades cotidianas. O 2 é aquelas pessoas que necessitam de auxílio em algumas atividades e o 3 é aquelas que precisariam de um auxílio maior. Mas o 3, na verdade, é o não verbal. E aí, como a nossa comunicação ela é feita por meio da linguagem, então essas pessoas tendem a ter maior dificuldade e precisar de auxílio na execução da maioria das suas tarefas por conta delas serem não verbais. O espectro mais alto é o 3. É o 3. E o não verbal. É o não verbal. Porque a dependência é maior. Você fica dependente, né? E o Asperger estaria no 1. O antigo Asperger. O Asperger é o 1. Mas fala mais então sobre os sintomas, sobre os sinais, e aí sobre o diagnóstico. A gente tem uma deles. série de questões vinculadas com o autismo, tá? Por quê? Porque a gente vai ter prejuízos cognitivos, mas não necessariamente quando a gente fala do 1. A maioria das pessoas que tem o transtorno do espectro autista, elas têm dificuldade cognitiva, então elas vão apresentar dificuldades que pode estar relacionada com atenção, foco e concentração,
com flexibilidade de raciocínio, elas podem apresentar dificuldade de raciocínio lógico, de raciocínio verbal. Então, lembra tudo que eu falei que globalmente a gente chamava de inteligência? Elas podem ter questões, né, cognitivas ali inclusas e elas têm prejuízos nas questões socioafetivas, né? Então, naquilo que a gente chama de relacionamento interpessoal, o meu relacionamento com outras pessoas geralmente está prejudicado. E aí, quando a gente fala de um paciente no nível 3, isso tá maior, né? A gente tá falando de alguém que tem mais prejuízo e no nível 1, um prejuízo menor. E no nível 2, um prejuízo moderado. Mas esses são os principais aspectos, assim. Então, é um transtorno que ele vai afetar essa pessoa, tanto na parte social, quanto na parte cognitiva, e alguns pacientes não apresentam na cognição. E hoje, a gente tem grandes estudiosos da área que eles falam com muita convicção de que o autismo ele nunca está sozinho, né? Então, ele normalmente vem junto com uma comorbidade. Por exemplo, o TDAH é 60% junto com o autismo. É bem alto. Então, mais da metade dos pacientes que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista tem associação do TDAH. Também tem uma associação razoável. E aí você vê que, assim, aí tem o próprio Tourette, é comum junto com o autismo, a dislexia é comum. Então, assim, normalmente esses pacientes, além de tudo, eles ainda têm uma comorbidade associada ao autismo, que prejudica ainda mais, assim. Certo. E a partir de que idade, Nathalie, você consegue ter um diagnóstico hoje dá para preciso? fazer bem precoce, assim, quando se nota alguma questão, é importante, já pode procurar, assim, a partir de 1 aninho, sabe? Só que normalmente o que acontece é quando tem atraso de fala, os pais tendem a buscar, assim. Então, uma criança que tem um desenvolvimento neurotípico, geralmente ela solta algumas palavras ali com 1 ano e pouquinho, ela já começa a formar frases. Aí, quando tem uma fala mais atrasada, né? Aí os pais já tendem a buscar, porque é um sinal de por conta do não verbal, né? Só então, fala. Geralmente é o ponto de marcação, assim, que faz com que os que pais mais chama busquem. atenção. E aí, não necessariamente essa criança vai estar dentro do espectro, tá? É bem importante a gente pontuar isso. Existem Muito. crianças que às vezes não falam em casa, entra na escolinha, deslancha de falar, não para mais de falar, ou enfim, tem algum tipo de estímulo, porque é importante que a criança entenda que falar é importante para ela. E aí, quando ela tem pais também que fazem tudo pra ela, só aí o pai já vai lá, já pega, não estimula a linguagem. Conta uma coisa pra mim, Nathalie. Eu e você já passamos dos 50. Já. Quando a gente era criança... Faz pouco tempo, mas já. Faz pouco tempo, mas já... Era raro a gente ver uma pessoa, um autista. Lá não existia o espectro, era autismo. Sim. Não era normal. Não Hoje era em comum. dia, parece que tá na moda. Teve um boom. A quantidade de pessoas com diagnóstico de espectro autista saltou de uma maneira exponencial. O que aconteceu? Tá, aí a gente tem 2 teorias, tá, para falar sobre isso, tá? A primeira teoria, que é a mais aceita, né, pelo senso comum, é a questão da precisão diagnóstica. Então, quanto mais a gente conhece sobre algo, mais a gente consegue identificar aquilo, né? Então, o que acontecia antigamente é que essas pessoas, elas estavam entre nós, mas a gente considerava como autistas só aquelas pessoas que tinham sinais muito graves, Só lá no né? 3. Só os 3. Da época. Então, principalmente quando era retratado em filme, em minissérie, em novela, era sempre assim, aquela criança se balançando para frente e para trás, Perfeito. Totalmente afásicas, né? Sempre assim. Então, você tinha aquilo que seria o suporte 3. E hoje, a gente entende mais, a gente consegue enxergar outros sintomas. Eu gosto de usar essa metáfora, tá? É como se a gente tivesse uma rede mesmo, e aí aquela rede antes, ela era bem fechadinha, então ela não pegava tanto peixe. Mas a partir do momento que a gente amplia essa rede, que a gente tem mais conhecimento, mais peixe entra por ali, e a gente consegue pescar mais peixes, e isso faz com que mais pessoas tenham um diagnóstico. E tem uma outra questão, né, uma outra teoria que vai falar muito sobre o nosso estilo de vida. E aqui não deixando de lado a questão genética,
genética, a gente sabe que tem uma genética associada, mas o nosso estilo de vida se alterou muito, principalmente quando a gente fala de alimentação. E aí tem bastante teoria falando sobre alimentação e uso de medicamentos durante a gestação, que isso influenciaria muito para essa criança no futuro vir ou não a ser diagnosticada com autismo. E é difícil, né, o alimento, porque mesmo que você tente fazer uma alimentação mais limpa, sem industrializado, a indústria tá na verdura e na fruta, Sim. né? O agrotóxico tá lá Tá do mesmo lá. jeito. A forma como a gente reproduz hoje os Às grãos, vezes nem como tem a um gente... agrotóxico, mas a própria terra já tem uma contaminação. É bem complicado, assim, é difícil a gente fugir disso, né? Sim, porque se não teríamos comida para o mundo inteiro se não tivesse Processado. defensivo agrícola, etc. Não, é impossível fugir, realmente. Não dá, assim, você, por mais que, a não ser que você plante a sua própria comida, né? Isso aqui, como é que você vai plantar o teu arroz? Mesmo assim, de aí repente tem a terra que você está usando né? tem um problema, a água que você vai usar para Isso, a irrigar tem água um problema. não... Aí você vai Então, ferver mesmo toda a assim, água que você corre vai esse usar, risco, exato. então, assim... É bem complexo, e a gente está falando de uma sociedade, né, que hoje cada vez se exige mais de nós, Exato. né? Então, assim, a nossa vida, nosso estilo de vida hoje não é calmo. A maioria das pessoas começa a trabalhar às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Exato. Sobretudo nos grandes centros. Essa é a maioria das pessoas, né? A gente tá falando de uma carga horária de 12 horas para a maioria das pessoas. E aí você chega em casa cansado, você não tá muito afim de passar no mercado, fazer feira, não sei o quê. E uma facilidade muito grande em se conseguir alimentos, né? Que não existia tanto antigamente. Exato, né? eram os valores muito Os altos. aplicativos, enfim. Então hoje, você tá com vontade de comer X coisa que só tem em X lugar, você consegue Manda pedir ver. pelo aplicativo e fazer com que aquilo venha até você, né? E isso também faz com que a gente... E o cérebro, ele funciona, eu não gosto de usar essa frase assim, porque é muito importante para a forma como a gente evoluiu, mas muito incompatível com a nossa sociedade atual. E aí o seu cérebro joga contra você, porque entre pizza e maçã, ele quer pizza. Ah, sem dúvida, eu sei Eu bem prefiro isso. a pizza também. Não Sem tem dúvida. jeito, né? Então, assim, é muito importante que tenha se desenvolvido dessa forma, porque ali atrás, quanto mais caloria você conseguisse ter dentro da alimentação, isso faria com que você conseguisse se reproduzir, levar os seus genes pra frente e com isso sobreviver também. Porque você não sabia se ia ter pizza todo dia, né? Exato, então você comia a pizza inteira, porque deixa eu guardar, porque eu não sei se amanhã eu como ou não. Só que a nossa sociedade atual tem pizza todo dia, e aí Exato. o cérebro continua querendo Continua pizza todo pedindo. dia, né? Esqueceram E de aí avisar. a gente tá vivendo num modo meio que antinatural, né? Parece que você precisa... Parece não, você tem que fazer um esforço maior para lidar contra aquilo que é seu natural, né? Que é o seu instinto. Então, seu tempo inteiro, para que você tenha um estilo de vida saudável, você tem que ir contra aquilo que é instintivo para você. Não é instintivo para você levantar e fazer um cardio de 1 hora e um treino intenso. Instintivo para você é ficar no sofá assistindo série. Exato. Sem dúvida Treino, nenhuma. quando acorda, chama disciplina. Bom, então, quer dizer que o diagnóstico, então, do autismo, ele é clínico, como você falou, através da observação, da Hoje anamnese. tem algum... Ou tem algum exame específico? Existem Consegue. alguns estudos já que procuram marcadores, né? E principalmente se você fizer um mapeamento genético, isso ajuda bastante, assim, né? Que infelizmente é um recurso caro, não é tão acessível para a maioria das pessoas, talvez com a popularização isso mude no futuro, mas você consegue fazer um mapeamento genético, aí você consegue ver bem essa parte genética, e tem imageamento cerebral também, que você consegue ver ali as ondas cerebrais e isso consegue te fazer um apontamento, mas na maioria das vezes, sim, ainda hoje o diagnóstico é clínico. É bem importante que a gente considere todo o histórico de vida desse paciente, né? Então, se a gente estiver falando de uma criança, a gente vai pegar ali desde a formaçãozinha daquele feto até, né, o nascimento, a amamentação, a gente vai pegar todas as fases ali dessa criança, e quando a gente fala de um adulto que não necessariamente tem todas essas informações, você vai pegar todo o histórico de vida dele e ir fazendo toda essa montagem de linha do tempo até o momento atual para que você considere tudo isso
e todos os testes. Hoje a gente tem testes específicos para diagnóstico do transtorno do espectro autista. E aí eles vão avaliar tanto as questões cognitivas quanto as questões emocionais. Então a gente tem desde testes diretos, né, tipo, que são perguntas e respostas ali que o paciente vai te dar. Então, sabe aqueles famosos múltipla escolha? Às vezes, sempre, nunca. Gosto de conversar com pessoas, sempre, às vezes, nunca, sabe? Aquelas coisas, esse tipo de marcação. Mas a gente também tem testes, por exemplo, para a pessoa fazer identificação de leitura facial, de histórias de contexto social. Então, tudo que envolve essa questão do social, a gente consegue avaliar a partir de testes que são validados cientificamente. Perfeito. E aí a gente une, então, as ferramentas junto com toda a história, né, do paciente, para que a gente faça um diagnóstico mais assertivo. E é bem legal que hoje, atualmente, as pessoas, como elas estudam, elas mesmas conseguem se identificar bem, então elas falam assim, olha, eu me identifico por conta disso, 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 e aí você vai explorando aquilo que o próprio paciente vai trazendo, para que você consiga, por exemplo, ver se de repente é um estresse ou é um TDAH, se realmente essa pessoa tem ou ela tem uma fobia social, por exemplo, né? Às vezes o que ela tem um outro nome, né? É um transtorno emocional, não é uma neurodivergência, né? No caso, é um transtorno de ansiedade, nesse caso específico. Então, por isso que é bem importante que a gente converse bem com esse paciente, que a gente avalie bem, que a gente faça uso de bastante teste. Por isso que eu não gosto do diagnóstico de uma única sessão, porque eu acho que nem sempre ele é preciso, sabe? Ele não é tão assertivo. Eu concordo plenamente. Em uma sessão, impossível, porque pode ser daquele momento e nem dá tempo, em 1 hora, de você esclarecer todos esses pontos com propriedade. Bom, mas tendo sido feito um bom diagnóstico, qual que é a conduta no caso do... A gente falou desses outros transtornos, que alguns precisam de medicação, outros terapia cognitiva, psicoterapia. E no autismo, existe algum tratamento? Como que funciona? Geralmente ele é multidisciplinar e aí a gente precisa avaliar, né, a necessidade específica daquele sujeito, porque tem uns que vão precisar de fono, né, então vão precisar trabalhar essa questão da linguagem. Mas ele é afásico, ele não vai falar, tudo bem, mas às vezes o estímulo da fono, ele vai estar vinculado com a musculatura da língua, e isso é importante, enfim, então mesmo assim ele vai fazer algum tipo de exercício, aí precisa avaliar caso por caso, então às vezes eles fazem a fono. Tem alguns que precisam do TO, sabe, do terapeuta ocupacional, então que fazem atividades para mexer em toda a parte motora mesmo, né, aí a psicoterapia e às vezes o uso ou não de medicamentos, e isso vai depender também de como que se manifesta aquele transtorno naquele indivíduo especificamente, porque tem alteração de humor e tem a agressividade associada. Então tem pacientes que têm tem uma agressividade muito exacerbada, e aí você pode tratar essa agressividade com a medicação, e alguns que não precisam fazer uso dessa medicação, e aí, por exemplo, você consegue, só com uma psicoterapia, fazer o tratamento. Principalmente daqueles que a gente está falando do suporte nível 1, eles conseguem, só com psicoterapia, ter uma qualidade de vida grande. E aí, o 2 e o 3, normalmente a gente está falando de um tratamento que é multidisciplinar, que vai envolver vários profissionais da área da saúde. Mas é totalmente possível ser inserido no mercado de trabalho, por exemplo. Nossa, casar, ter filho. Exato. Eu tenho amigos. Sim. Eu tenho amigos que vieram me contar. A gente estava no bar esse ano ainda. Acho que foram 2. Vieram e falaram: não, eu tô no espectro autista, fui diagnosticado. Exato. E que conviveu a vida inteira. Totalmente. Normal. E eu falei isso no mercado de trabalho porque existe um estímulo do Estado, né, do governo, que eles entram numa cota, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento. Toda empresa é obrigada a ter, depende do tamanho da empresa, de 2 a 5% de PNEs, né, de portadores de necessidades especiais. E o autismo é uma delas. Então. Só uma parte aqui, a gente falou de remédio, né? Gente, não existe remédio para autismo. Não, o que você trata é a agressividade. E até os remédios, um aripiprazol, uma risperidona, que todo mundo que conhece o autismo já ouviu falar neles, você acaba usando os efeitos colaterais dessas medicações para conseguir algum benefício. Não existe remédio
para o espectro autista. Especificamente. E, inclusive, as medicações utilizadas para que ele possa, então, ficar inserido no mercado de trabalho. E nem indicação medicamentosa para todos os casos, né? Sim. Por isso que é importante a gente avaliar um por um, porque às vezes essa intervenção medicamentosa ela é realmente muito necessária e às vezes ela não é necessária. Então varia muito, né? Depende do caso. E aí você vai medicar. Da mesma maneira que é o espectro autista, a terapêutica sintoma, também é um espectro, ela é muito ampla. Uma coisa só para deixar claro também, a gente falou do TDAH, que ele pode se manifestar não na infância, se manifestar um pouco depois. E no autismo? O autismo se manifesta desde cedo. Sim, como eu falei anteriormente, né? Tem alguns marcadores, por exemplo, que vão falar da primeira infância. Só que, de novo, como a gente está falando de um espectro, é ruim que a gente coloque isso sem deixar, né, os pontos bem amarradinhos, assim, porque, por exemplo, a questão do olhar. Todo mundo já ouviu falar que o autista não olha nos olhos, né? E não necessariamente, mas um marcador, por exemplo, quando você vai ler sobre isso, se você perguntar para o ChatGPT, ele vai te trazer essa informação, por exemplo, é que a criança, normalmente, durante a fase de amamentação, que é logo ali no iniciozinho da vida dela, ela faz muito contato visual com a mãe ou com quem estiver amamentando, caso ela não mame no peito, né? E aí, se essa criança ela já não faz esse contato visual, se ela é uma criança que ela tende a preferir ficar no berço do que gostar de colo, é um marcador. Só que, de novo, é importante que a gente tenha muito cuidado ao falar isso, porque, meu filho prefere ficar no berço. E aí gente não vai sair correndo agora, exato. Porque... Tem que tomar muito cuidado. Exato, porque aí... Mas esses marcadores existem, assim. Então, normalmente, o que acontece? Acontece o contrário, tá? Essa criança vem um pouquinho mais velha. E aí, quando você vai pegando o histórico, você vai vendo que você fala, nossa, é verdade, ele não olhava no olho, ele desviava o olhar, ele olhava na minha boca, né? Porque às vezes a criança tá olhando, mas ela não tá olhando nos olhos, ela tá olhando... Vocês têm filhos? Sim. Vocês lembram quando era Pergunta pitiquinho? quantos filhos o Wilson tem? Tem 5? 5. Você consegue lembrar deles pequenininhos? Alguns sim, alguns não. Tá bom. O mais velho tem 25, a mais nova tem 9. Tá bom. Essa de 9 talvez você consiga lembrar bem, bem. Melhor. Eu tenho uma de 2 meses. Puxa vida. A minha bebezinha, assim, ela olha no grão do olho. É incrível, né? Que quando a criança, ela te olha de um jeito que parece que ela olha na tua alma, assim. Chega até dar medo, assim. Ela te olha e gruda o olhar, né? Do triângulo, né? Da mãe. É super importante. Isso é bem importante. Que bom que você trouxe isso. Um marcador essencial do autismo é a questão da triangulação, tá? Só que isso é uma coisa que a criança vai fazer um pouquinho mais velha. Então, uma coisa que a gente pode notar, assim, é que é importante que essa criança, ela interaja com o meio e com os indivíduos que estão naquele meio. Então, toda vez que ela traz o pai, a mãe, o cuidador pra dentro da brincadeira, isso é bem legal. Sabe aquela criança que, mãe, olha o que eu sei fazer. Olha que... Normalmente, o paciente com autismo não faz isso. Ele não triangula a atenção dele. Então, ele fica focado aqui. Ele tá aqui brincando com a garrafinha aqui. Ele fica e ele nunca te chama para participar daquela ação. Sabe? O que, normalmente, uma criança neurotípica faz com muita frequência, né? Os pais até falam, nossa, se eu pudesse ouvir menos a palavra mãe durante o dia, ou pai durante o dia. Porque ela quer o tempo todo a tua interação, né? Que você esteja com ela. Ela quer te mostrar, olha o que eu fiz. Aí fez um traço numa folha. Aí você fala, que lindo, filho. Né? E aí, eles querem muito, assim, essa participação. E essa interação, ela é muito importante, porque ela mostra uma questão da empatia, que é um sintoma mesmo dentro do autismo, né? A dificuldade de empatia. Então, eu não consigo tanto me colocar no lugar do outro, e com isso eu tendo a ter comportamentos que não são aceitos socialmente, ou eu tendo a questionar alguns comportamentos sociais, tipo, por que eu tenho que te dar um presente de aniversário se eu vou gastar R$50 em alguma coisa que provavelmente você não queira, só pra dizer que eu gosto de você? Tipo, por que eu só não te dou R$50 e você compra algo que você precisa? Porque se eu chegar e te der R$50 é mal visto, né? É mais bonito que eu tenha tido o cuidado e o carinho de usar aqueles R$50 para comprar algo para você, mesmo que você não precise daquilo. E aí, esse tipo de situação social que para nós é algo que faz parte, é corriqueiro, né? Para eles não faz muito sentido. Por que eu não posso demonstrar para uma pessoa que eu tô muito afim dela se eu tô muito afim dela? Por que eu tenho que fazer todo esse jogo social de fingir que eu não estou tão interessado? Porque senão você se torna chato.
né? Você fica muito em cima da pessoa e a pessoa fala, meu Deus, eu preciso respirar também, né? Só que para eles toda essa questão social, ela não faz sentido, porque se a gente pensar assim, racionalmente, ela não faz, né? Ela foi adaptativa para nós enquanto seres humanos. Mas ela não é, né? Por que a gente mente, né? Imagina você entrar no elevador e falar, oi, tudo bem? A pessoa falar, não tô bem, minha mãe tá doente, não sei o que. Você fala, nossa, eu nem te conheço, No né? trabalho, então, imagina, sei né? lá, meu chefe É. brigou comigo ontem. Aí você fica com uma cara assim, não sei nem o que Mas você que falar, né? perguntou, né? Você perguntou se tava tudo bem. Então, assim, a gente tem questões que foram adaptativas para nós enquanto seres humanos, né? Que fazem parte da nossa sociedade, que para eles não faz muito sentido, assim, né? Então, toda essa questão da interação da criança, ela pode ser vista. Isso quando a gente está falando, lógico, dos suportes mais baixos, né? Porque aí quando a gente fala dos suportes mais altos, Daí aí fica- tem a dá linguagem, tem a parte motora associada, né? O pessoal fala bastante sobre andar na pontinha do pé, que é uma questão, porque eles têm todo uma questão motora. E aí todo o atraso, ele é importante de ser investigado, sabe? Existe hoje uma romantização do atraso infantil, mas o atraso é importante da gente ver. Então, assim, poxa, toda criança com 9 meses já engatinha. Daí seu filho não começou a engatinhar ainda. Vai atrás. Sabe? Com 1 aninho ela já fica de pé, ela já dá os passinhos, apoiada. Não sei se seu filho não tá fazendo isso, é Tem uma legal. avaliação, no máximo a resposta vai ser, não, tá tudo Tá certo, tudo bem, é o tempo exato. dele, tá tudo ok. Não custa. Ih, tá dentro de uma curva de Gauss aí, faz Isso. parte do jogo. É isso, assim. Porque também não é pra ninguém se desesperar. Né? Exato. Mas esses são os marcadores infantis mais importantes, assim. Todo o atraso na primeira infância Já ali são indícios. são indícios. Agora, o ponto central então, no espectro autista é o interrelacionamento. É o Com relacionamento certeza. com as Porque aí pessoas e esse com vai ela estar mesma. presente em todos. Isso que é o ponto central desse transtorno. Eles não têm tanto problema de baixa estima, porque nem sempre a consciência é tão alta quanto é no TDAH, por exemplo, tá? Eu vejo pouco paciente com autismo me falando, o que eles mais fazem é esses questionamentos do tipo assim, cara, eu não tô errado, não. Vocês que Eu não são quero ir, eu não esquisitos, vou. Por que entendeu? eu tenho que ir no aniversário da minha eu mãe tô se eu não tô bem. com vontade? Eu não tô com vontade. Tipo assim, eu não tenho saudade, por que eu vou ligar? Mas é que é perfeito. sua avó, né? E ela tá com 80 anos, aí talvez se eu não ligar hoje, talvez amanhã ela não esteja aí pra atender. Mas hoje eu não tô afim de falar, assim. E eu gosto muito de trabalhar com autista, assim, porque eles têm, sabe aquela coisa da criança, assim, da naturalidade? Então, é isso, assim. E aí, eles não se veem muito como eu sou errado, assim, tá? E não que seja, porque é um jeito diferente de funcionar, longe de mim dizer que tá errado, mas é muito mais assim, tipo, vocês que são esquisitos, sem assim. filtro, sem filtro. Não somos nós que somos Como estranhos. se fosse sogra. São vocês. Eu sou sogra. Sem filtro. Mas eu entendi, é perfeito, né? Não tem que julgar nada. Não, é bem legal, assim. O TDAH sofre mais, porque tenta se encaixar mais, Porque assim. a cognição tá preservadíssima, né? Total. E no autismo esporte 1 também, né? Eu conheço várias pessoas no espectro autista, todo suporte 1, os que falam, que a gente conversa, pessoas que até se ofendem quando falam em tratamento para o autismo. Isso causa um incômodo para algumas pessoas. Que ele Porque nem acha que ele tá é doente. o meu jeito de ser, eu não preciso de tratamento. E é mesmo. Agora, tudo bem, pode ser, mas não para um grau 3 de atenção. Não, mas aí Então, mas tem pessoas que paciente... acabam encarando, que se ofendem quando você fala que tratamento por quê? Não preciso de tratamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de autismo, porque a gente sempre vai ofender alguém. Sempre. Invariavelmente alguém vai se incomodar não é da o maneira que a gente nosso, expõe. o nosso intuito aqui, de Não, forma alguma, né? A gente não mas- quer ofender. Mas é muito difícil agradar todas as linhas de pensamento em cima do espectro autista. Porque o É que eu muito difícil. percebo no consultório, né, que como eu atendo adultos, e aí os adultos, quando eles buscam um diagnóstico, é porque eles estão notando algum tipo de prejuízo na vida deles. Então, a aceitação com relação ao tratamento, ela é muito maior, a adesão também, porque como essa pessoa, ela nota um prejuízo, ela quer
melhorar Procurou aquilo, ajuda. né? E aí ela mesma buscou. E talvez quando a gente fale de um outro nível, né? Sei lá, a criança que a mãe levou, ela não estava querendo, né? Foi alguém que foi lá e levou, e enfim, né? Trouxe aquilo para dentro da vida dela e não ela especificamente que buscou por aquilo. Mas quando a gente fala de adultos assim, geralmente eles vão atrás porque essas pessoas, elas foram atrás do diagnóstico ou o diagnóstico veio até elas, né? Tipo, eu fui fazer um exame e aí o médico notou alguma coisa e falou, você é autista, vai procurar uma ajuda. E se aconteceu isso do médico notar alguma coisa e falar, olha, eu vou te fazer um encaminhamento para um psiquiatra, para um neuropsicólogo que seja, por que ela foi? Porque, de certa forma, aquilo também era importante para ela. Então, acho que é muito mais uma negação do que Sim, mas essa é a ideia de ter a informação boa, procurar ajuda precocemente, e eu imagino que também no espectro autista, quanto mais precocemente for cuidado, sem dúvida. você vai ter menos prejuízo lá na frente, incluindo, por exemplo, prejuízo de inteligência, motores, etc. Quanto mais cedo começar o tratamento, a estimulação o estímulo sensacional. vai ser melhor, né? Você consegue ver uma diferença muito grande entre pacientes que foram estimulados e os que não foram, né? Sim. E isso tem um pouco a ver também com a disponibilidade de tratamento que tem na sua cidade, porque o SUS oferece tudo, né? Tudo. A TO, a psicoterapia, tudo é oferecido. Mas nem todas as cidades, hoje eu moro numa cidade pequena, né, de Santa Catarina. O SUS oferece, tá na lei, mas o acesso não é assim tão simples. Aqui em São Paulo tem muita gente, Paulo, né? Tem muitas famílias que não conseguem, que às vezes a fila é grande. Demoram meses para conseguir uma terapia ocupacional por mês. Então, assim, existe. Mas na realidade não é tão bonito quanto a lei fala. Sim, às vezes é necessário que você invista um pouco e procure ajuda privada. Isso que caso... é ruim, né? Porque as pessoas que podem pagar por tratamentos particulares, assim... E é um tratamento caro sendo feito particular. São muitos profissionais. Né? Constante e muito caro. É caro, é constante. Você vai fazer aquilo, mas assim, faz uma diferença sim, absurda, sem assim. dúvida. E é isso que é o mais injusto, assim, porque você vai ver, às vezes, o mesmo paciente com o mesmo diagnóstico, com o mesmo nível, o tratado e o não tratado parecem crianças ou adultos totalmente diferentes, assim. Parece que o outro é muito mais grave, mas na verdade ele só é menos estimulado. Claro. E aí a gente tem as duas coisas, né? Cidades grandes que tem mais suporte, tem mais fila, e talvez isso fique inacessível, e cidades pequenas já nem tem o serviço. Às vezes a pessoa tem que sair, sei lá, de onde eu moro, por exemplo, de Tijucas, e ir para Florianópolis, que dá mais de 2 horas para conseguir ter acesso a... Como que vai fazer isso? Porque não é uma vez por semana, uma vez por mês. É o que você falou, é impossível. Constante, porque aí você tem fono na segunda, você tem não sei o que na terça, aí você não tem com quem deixar a criança, e aí também, de repente... E tem que trabalhar também nesse meio tempo. Por isso, por isso, né? Assim, exatamente por isso, assim, porque... e aí você vai parar de trabalhar para se dedicar única e exclusivamente aos cuidados daquele indivíduo, né? É bem complicado, Perfeito. assim. A gente esqueceu de algum neurodivergente? Sim, do Todd. Esse é bem polêmico. Já ouviram falar disso? Tá. Não, explique para nós. É um transtorno, hoje, né, vem sendo cada vez mais estudado. A última vez que eu falei sobre isso, nossa, que veio de gente querer me cancelar, né, por conta disso, assim, mas é um transtorno que fala sobre opositores, tá? Sobre pessoas que têm... não é o do contra, tá? Mas porque a gente tá falando de um transtorno real, assim, mas são pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento, porque elas não aceitam, assim, elas se opõem a tudo aquilo que você diz, tá? Então... Desafia o tempo inteiro. Por isso que é opositor desafiador. Opositor desafiador. Transtorno do opositor desafiador. Acho que eu tenho isso. Temos. Dei uma identificada. Mas tô brincando. Sabe aquela criança é a questão dos espectros. Que realmente, assim, nossa, dá muito, muito, muito problema. É extremamente agressiva e na hora que ela é agressiva de uma forma
opositora, porque tem os dois lados, né? Tem, lógico, só que aí todo mundo fala que é falta de tapa na bunda, que é falta mais... Quando você vai a fundo e quando você conversa com famílias, você vai ver que teve muito tapa na bunda, teve muita tentativa de coerção, de tentar fazer com que esse ser se adaptasse e realmente, assim... não existe entendimento, não existe compreensão, não existe do outro lado uma forma de negociação, e aí é bem desafiador para as famílias, assim, porque é aquela criança que desde pequena, assim, ela tem uma série de questões de ser agressiva, de ser respondona, de desafiar, de se é desse jeito eu não vou fazer, não vou porque não vou. E de realmente, assim, você pode fazer o que for, sabe? Então você vai ficar de castigo, então tá. Não tem problema. É isso. Nossa, vai me tirar o jogo de tira? Sabe, assim, bem complicado. E eu só falei do Todd porque hoje a gente tem Muito bom. muito autista com a comorbidade do Todd. E aí é mais desafiador ainda, porque a gente já tá falando de um transtorno que às vezes está relacionado com agressividade. Quando a gente une isso com o Todd, fica pior ainda, assim. Muito bom. É bem complexo. Uma coisa que eu acho legal também, que a gente não comentou aqui, quando você tem um caso de neurodivergência, quando você começa o tratamento de um neurodivergente, você não está tratando só ele, você está tratando a família inteira. Exato, porque o impacto no núcleo familiar muito grande. De uma criança, um adulto, numa dessas condições, é muito grande, muda toda a dinâmica de uma família. Sem dúvida. Então, você trata toda uma família e não só um paciente. E a gente não fala isso, né? Acho que você também não tá falando. Não é sentido de ser um peso, não é isso. Não, mas mas muda a dinâmica. Olha que beleza. Claro. Aceitar o tratamento, estabelecer o diagnóstico, trazer o tratamento de algo que é tratável e mudar da água pro vinho tudo. Sim, porque ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue dormir direito, ninguém consegue ir ao shopping. Família, se você não consegue tem uma vida normal. Típica. A vida Desculpa, atípica, falei normal. Né? Então E é possível. É possível. É totalmente possível. É possível. Mesmo no TOD junto com autismo, se precisa de remédios, precisa de terapia, todos são possíveis de melhorar. Todos, imagino. Claro que os três. A gente consegue. O TOD é o mais complexo de todos, porque é um paciente que não quer ajuda, né? O TOD isolado é o mais complexo, você acha? Já começa com o opositor. Ele não vai aceitar. Não porque quer a nem na ele não tá certo. Exato. E aí, sabe aquela... eu não trato, tá? Porque eu de verdade, assim, eu acredito que a gente precisa ter discernimento para saber que existem pessoas que trabalham melhor do que nós em determinadas condições, né? E aí existem especialistas, e nesse caso, assim como, por exemplo, no borderline, eu acho que o psicólogo que trabalha só com borderline, ele atende muito melhor o borderline, sabe? Claro. Porque é específico, precisa de um tratamento específico, é uma forma de funcionamento específico. Então, eu acho que, né, logo teremos aí profissionais que só atendem isso, mas eu já hoje encaminho justamente por isso, porque a forma como você aborda esse paciente, ela é totalmente contrária de como você aborda um outro paciente. É um paciente que você fala, está errado, ele vai tudo, né? Assim... A minha irmã é fono e ela chegou a ter um paciente com TOD no consultório, e ela trabalha com uma área muito específica da fonoaudiologia, né? Ela trabalha com dificuldade no processamento auditivo, né? Falha no processamento auditivo. Então, o paciente ele tem um ouvido perfeito, só que a comunicação entre o ouvido e o cérebro é que tem uma questão. E aí você precisa fazer uma estimulação naquele paciente para que você consiga, por meio da neuroplasticidade, ir ajustando essa conexão ouvido-cérebro. E aí ela faz bastante exercício, as terapias são de exercício, tá? E ele falava assim, esse negócio, negócio fácil. Então, assim, é difícil para o profissional, sabe? Porque... você precisa estar muito neutro de se ofender com aquilo, ou de se enfesar com aquilo, e separar aquilo do seu eu, porque o sentimento que você vai tendo com relação àquilo mesmo é de frustração. Claro. Não é fácil, né? Você vai se frustrando. Nenhum desses transtornos acho que é fácil, mas TOD realmente da forma que você explicou. Mas algum, fora, além do TOD? Acabamos. Muito bem. Sensacional. Aprendeu bastante? Sempre, aprender muito.
Nathalie, além de toda essa um monte de informação que você nos deixou, e ainda quero pedir uma mensagem final para você, alguma coisa que você diga para fechar essa nossa conversa sobre esse universo que você atende, sobre todos os pacientes que você atende, sobre esse assunto que é tão importante, uma mensagem final. Tá, como eu falo com neurodivergentes, é com eles que eu vou falar, tá bom? Então, o que eu quero deixar de recado para vocês mesmo é que eu sei que vocês se sentem desencaixados, que vocês sentem que vocês não pertencem, mas acreditem quando eu digo para vocês que, na verdade, funcionar diferente só significa que você não é igual a todo mundo e que você consegue sim tudo aquilo que você quiser. É só aprender a como o seu funcionamento pode te ajudar. Então, assim, não se sintam menos do que qualquer outra pessoa, porque vocês podem tudo que todo mundo consegue. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Nathalie Goodayol, sorte de todos os pacientes que atendem como psicóloga. Obrigada. Foi uma honra. Grande José Wilson. Foi sim, um grande prazer. Valeu. Obrigado pelas informações. Obrigada foi a vocês. Muito legal. Obrigada pela oportunidade. Obrigado mais uma vez. Pessoal, compartilhe, espalhe esse assunto tão importante. Informação de amantes da prevenção. Até o próximo episódio do Pode Doutor. Um abraço do Dr. Sidney para vocês. Fiquem bem.